Guilherme, eu vou fazer uma daquelas da lei dos cossenos para te ver como é que funciona. Foi tu que falou da outra vez, né? Isso, foi. Tá, Aí vamos lá. depois, se possível, eu marquei uma ou duas questões, é mais a parte do conteúdo do grau A, que eu fiquei com um pouco mais de dificuldade ali só. Qual parte, Guilherme? Então, eu me baseei na lista, né, que tu passou ali pra gente resolver para a prova ali. Aí baseado nessa lista foi mais aquela parte dos números complexos ali, Tá, para transformar da forma trigonométrica e da forma algébrica destransformar, digamos assim. tá. Beleza. Vou fazer aquela de trigonometria, que era essa daqui que eu só te mostrei, mas eu vou fazer um exemplo. E depois a gente vai para números complexos. Everton e Ismael, fiquem à vontade também para perguntar, tá? Olha, se vocês fizessem essas aulas, a metade das perguntas assim, ó, teria sido bem produtivo, hein? Vamos lá. Olha só. Guilherme, botei para gravar, né? Botei. Olha só, Guilherme, imagina que tu tem isso aqui, ó. Isso aqui, tá? Esse triângulo aqui. Observa que esse triângulo, tu tens aqui, ó, o ângulo, tu tem o lado oposto. Vou botar o X aqui desse outro lado. Deixa eu pegar a outra, que eu acho que a outra tá melhor. O ângulo, mas tu não tem os dois lados formadores desse ângulo. Tu tem esse ângulo e não tem os dois lados formadores desse ângulo. Diferente daquela outra situação. Então, isso aqui é a lei dos senos, certo? Como é que tu faz a lei dos senos? Tu pega o lado, que é x, divide pelo seno do ângulo oposto, seno de 30. Igual. Pega o outro lado, que é 12, e divide pelo seno do ângulo oposto, seno de 45. Entendeu como é que eu montei? Sim, Tá. Seno de 30 é 1/2. E seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Como eu tenho 2 aqui embaixo, posso simplificar já. Multiplica em x agora. Raiz de 2 vezes x é igual a 1 vezes 12. X vai ser igual a 12 sobre raiz de 2. Racionaliza aqui, ó. Vai dar 12 raiz de 2 sobre 2. Aí simplifica. 6 raiz de 2. Tá aí. Conseguiu entender? sim. Mas aí, no caso, essa lei dos senos daria para fazer quando tem dois ângulos e uma medida. Ah, aqui eu botei, mas eu poderia ter usado dois ângulos e uma medida, ou Duas duas medidas medidas e e um um ângulo. ângulo, só para achar o outro ângulo, Beleza. tá? Mas daí é sempre nessa moral, né? É o ângulo oposto ao da medida. Isso aí, sempre nessa moral. E daí tu tem isso aqui, ó. Tu tem 3 situações, tu usa sempre duas. Tá, professor, se perguntasse o ângulo, daí eu pegaria o valor e trocaria pelo ângulo. Isso? Isso mesmo. Tá. Ó, vou fazer pedindo ângulo, tá? Para vocês verem. Primeiro copiem isso aí, depois eu vou fazer pedindo ângulo.
Posso apagar? Pode. Tá. Imagina aqui, ó, esse x foi o que a gente encontrou, né? Eu vou adaptar essa questão aqui para vocês verem como dá, ó. Aqui, então, é 6 raiz de 2. E eu vou botar o x agora nesse ângulo aqui, ó. Quero saber esse x aqui. Peguei o mesmo exercício, só que eu vou fazer o contrário. Tá? Imaginem que a situação seja essa. O que eu vou fazer? Lado 6 raiz de 2 sobre seno desse x, que eu não sei quem é igual a 12 sobre seno de 45. Certo? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar 6 raiz de 2, seno do meu x, que eu não sei quem é, 12 raiz de 2 sobre 2. E agora eu vou fazer aquela multiplicação em forma de x. Ó, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, o que eu vou ter? 12 vezes seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 6 raiz de 2. Entenderam até aqui? Aí, 12 seno de x é igual. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 4, que é 2, vezes 6 sobre o 2 aqui de baixo. Simplifiquei. Aquele 12 vai passar dividindo, então vai ficar 6 sobre 12. 6 sobre 12 é 1 meio. Qual é o ângulo que o seu seno é 1 meio? Qual o ângulo que o seno é 1 meio? Olha lá na tabelinha. Esse ângulo tem que ser quanto? 30 graus. Achei. Professora, Ah, basicamente na trigonometria, então, nesses casos vão ter três fórmulas. A da área, para descobrir, obviamente, a área, e a lei dos senos e a lei dos cossenos, caso eu queira descobrir um ângulo ou uma medida. isso. E quando é que tu usa esses caras? Quando tu não tem ângulo de 90 graus. Tá. Beleza. Entendeu? Senão dá para usar Pitágoras de qualquer forma. Se não, exato, se tu tiver ângulo de 90 graus, você usar Pitágoras. Perfeito. Certinho? Eu acho que agora com esses dois exemplos ficou legal, né? Um exemplo a gente achou um número, o outro exemplo a gente achou o ângulo. Daí ficou bom. Sim, deu para entender bem legal. Vamos para os números complexos, então, agora, pode ser? Sim, por favor. Posso apagar já? Professor, ali na multiplicação das raízes de 2, se fosse uma 13 e outra 2, daria 6 no caso, e daí... Aí não dá para tirar da raiz, porque elas são diferentes. Dali, Tá? no caso, deu 4 e ficou 2, porque 2 é a raiz de 4, tá? Exatamente, Everton. É isso aí. Tá certo, então. É isso aqui que tu falou, né? Daqui para cá, ficou raiz quadrada de 4, que é 2. Isso. Certinho? Vou apagar ainda. Vamos lá. Números complexos. Tá. A tua dúvida
era quando eu tenho um número complexo na forma algébrica e quero passar ele para a forma trigonométrica. E quando eu tenho ele na forma trigonométrica e quero passar ele para algébrica. Essa é a tua dúvida, né? É isso, foi isso que eu entendi. Isso, é na transformação da parte trigonométrica para outra, né? E da outra para trigonométrica daí. Tá. Então, vamos começar primeiro passando da algébrica para a trigonométrica, tá? Vamos imaginar que tu tem isso aqui, ó. 2 mais 2i. E eu quero transformar isso aqui para a forma trigonométrica. Quando eu estou transformando números complexos da forma algébrica para a forma trigonométrica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro encontrar o argumento e depois o módulo primeiro e depois o argumento. Quem é o módulo? O módulo de z é raiz quadrada da parte algébrica, mais a parte real, né? Mais a parte imaginária, ao quadrado. A parte real é o 2 e a parte imaginária é o outro 2 que está junto com o i. Então, isso aqui vai ficar 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui dá 4 mais 4, raiz de 8. E a raiz de 8 fatorando é 2 raiz de 2. Aqui foi? Conseguiu entender essa parte? Que é o módulo? Sim. Tá, depois do módulo a gente tem que encontrar o argumento. Como é que se encontra o argumento? Utilizando seno e cosseno. Então, o argumento vai ser seno do argumento é b sobre o módulo e cosseno do argumento é a sobre o módulo. Tá? Então, seno vai ser 2, que é o b, sobre 2 raiz de 2. Dá para simplificar aqui. Ficou 1 sobre raiz de 2. Tu vai racionalizar. Vai ficar raiz de 2 sobre 2. A mesma coisa tu vai fazer para o cosseno. Cosseno é o A é 2. Ó, deixa eu até escrever quem é A e quem é B aqui para te não te atrapalhar. Ó. O A é esse cara e o B é esse daqui. Então, ficou 2 sobre 2 raiz de 2. Deu a mesma coisa, né? Simplificou, deu 1 sobre raiz de 2, racionaliza, raiz de 2 sobre 2. Ok. Agora que tu tem o seno e o cosseno, tu vai olhar o sinal. Os dois sinais são positivos. Se os dois sinais são positivos, significa que isso está no primeiro quadrante. Certo? Porque pelos sinais tu vai ver em que quadrante eles estão. Os dois são positivos. Aonde é que o seno é positivo e o cosseno também é positivo ao mesmo tempo? Só no primeiro quadrante. Então, eles estão no primeiro quadrante. Raiz de 2 sobre 2 é o ângulo de 45 graus naquela tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, certo? Lá, raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. Então, estou falando de um argumento de 45 graus. 45 graus em radianos é π sobre 4 rad. Como é que eu vou escrever isso aqui, então? Vou escrever assim, ó. Z é igual ao módulo 2 raiz de 2. Abre parênteses. Cosseno deste argumento, que é π sobre 4, mais I vezes seno desse mesmo argumento, que é π sobre 4. Está escrito na forma trigonométrica. Conseguiu entender? Eles não precisam ser iguais, né? O seno e o cosseno. Caso tivesse dado, sei lá, raiz de 3 sobre 2, aí seria o seno de 60 e o cosseno de 30, se não me engano. Não. Os dois sempre vão dar o mesmo valor aqui. Eles podem ser diferentes aqui, mas eles vão dar o mesmo valor aqui.
Eu tô falando do mesmo ângulo, entendeu? Então tem que ser o mesmo valor. Se eu tivesse assim, ó, o que poderia ter dado? Poderia ter dado para seno 1/2 e para cosseno raiz de 3/2. Os dois seriam 30 graus na tabelinha. Você entendeu? Lá na tabelinha, eles vão ter o mesmo valor. Entendi. E não teria como um dar positivo e outro negativo? Sim, é o que eu vou fazer agora. Eu fiz um bem fácil para que tu começasse a entender. Agora eu vou fazer com outras variâncias aí para que tu consiga entender mesmo agora. É que na prova, na hora da prova, eu estava tentando até fazer, só que eu tive que aprender a fazer na hora da prova mesmo. Sim, E daí até que deu meio certo, mas agora eu queria entender um pouquinho melhor mesmo, que o meu sim. problema era essa parte do seno e cosseno, e mais especificamente na transformação da trigonométrica para algébrica, que é como se fosse o caminho inverso. Ah, mas essa é a mais fácil de fazer. Vou te dizer que tu vai estar feliz agora. Essa é um jeitinho mais fácil de fazer a volta. Para mim foi a parte mais difícil, porque assim, querendo ou não, tu segue um caminho, uma lógicazinha, aí tu Uhum. faz a conta, chega, transforma radiando, beleza, mas na volta eu fiquei tipo, meu Deus, o que que eu faço? Tá, tu vai ver agora. Vou fazer então uma de volta, depois eu faço uma que tenha valores com negativo e positivo, tá? Beleza. Tu vai copiar aí, tirar um print, o que tu tá fazendo? Eu posso tirar o print? Tá. Se bem que isso aí vai estar tudo gravado, tá? Vai terminar a aula, eu vou postar lá para vocês estudarem. Tranquilo. Deu? Aham. Vamos lá. Deixa eu fazer um, então, que é a volta, tá? Então, ao invés de ser algébrica para trigonométrica, trigonométrica para algébrica. Depois a gente faz um com sinais trocados. Vamos variar tudo que a gente pode variar aqui. Olha só. Cosseno de 6 vezes cosseno de 11π/6 mais i seno de 11π/6. Certo? Primeira coisa que tu vai fazer é saber quem é esse 11π/6. Então, 11 vezes 180 divididos por 6. Eu já vou simplificar isso aqui, ó, que fica mais fácil para mim. 30, 11 vezes 30, 330 graus. Entendeu o que eu fiz? Uhum. Ok. Então, eu vou ter Z é igual a 6 cosseno de 330 graus mais I seno de 330 graus. 330 graus está em qual quadrante, Guilherme? Tá no quarto, depois de 270. Tá, então tá no quarto quadrante. Cosseno no quarto quadrante é positivo ou negativo? O cosseno da parte do x, então, é positivo. Mas o seno da parte do y é negativo. Tá, então olha o que eu fiz, botei positivo e negativo. Tá? Agora eu vou pegar o 360 e vou subtrair de 330 para ver quanto é que vai dar. 30 graus. Então eu vou lá na tabelinha e vou pegar os valores de quem? 30 graus. Mas com quais sinais? Com esses que eu coloquei aqui embaixo. Então olha como é que vai ficar. Z é igual a 6, abre parênteses. É positivo? Mais. Quem é que é o cosseno de 30 graus na minha tabelinha lá, Guilherme? Deixa eu ver. Cosseno de 30 é 1/2. Não. Cosseno de 30 é a raiz de 3/2. O cosseno, perdão, eu tava com o seno na cabeça. Tá? Raiz de 3/2.
Agora, tá vendo o que que tem um menos? Menos e... Quanto é que é o seno agora de 30 graus? Agora sim é 1/2, ó. Entendeu o que eu fiz aqui? Sim. Agora é só distribuir que tá pronto. Seis raiz de 3 sobre 2 menos I vezes 6 sobre 2. Quanto é que vai dar isso aqui? Simplificou, deu 3. Simplificou, deu 3. Então, aqui deu 3 raiz de 3 menos 3i. Tá aí. Professora, Sim. lá naquele começo, lá na primeira linha, né, do 6 cosseno 11π sobre 6, etc., tem como esse cosseno do π, no caso, dar um número maior do que 360 graus? Tem. Que daí, no caso, teria que subtrair 360 para ver quanto que sobra. Exato. Se desse lá, sei lá, 750. Deu 750. 750 significa que dá 2 voltas de 360, que vai dar 720, e sobra 30 graus. Então, seria 30, seria o resto. Beleza. Entendeu? Sim. Tu achou difícil essa volta? Não, contigo explicando ficou fácil. Não, é que eu acho assim, sempre acho que é muito mais fácil para o aluno entender a volta do que a ida. A ida é mais cheia de detalhes. E tu me surpreendeu porque tu justamente achou o contrário isso. Pois é que eu sou muito da parte da lógica. E a parte da ida são muitos detalhes, mas é passinho pequeno de um pro outro. Então dá para ti quase que adivinhar, entre aspas, assim, qual que seria o próximo passo. É coisa simples, assim. Mas aí na volta eu já me perdi um pouquinho naquela parte dos pi ali de poder fazer a Então, assim, ó, transformação. o que tu tem que fazer? Primeira coisa, transforma para graus. Segunda coisa, então assim, a primeira coisa, transforma para graus. Segunda coisa, verifica o sinal. Terceira coisa, acha o ângulo. Quarta coisa, substitui. São 4 passos. Beleza, anotado. Quer que eu repita? Não, eu consegui anotar aqui já. Então tá. Vou fazer um outro, então, agora ao contrário, algébrica para trigonométrica, mas com troca de sinais ali. Valores diferentes. Tá certo. Posso apagar, Guilherme? Sim, prof. Tá. Vamos pensar que eu tenho isso aqui. Menos 1 mais raiz de 3i, certo? Tá. Primeira coisa, faz o módulo. Módulo dizer quem é o teu A e quem é o teu B. Teu A é o menos 1 e o teu B é raiz de 3, certo? Então, isso aqui vai ser raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 positivo mais 3. Deu 4. Raiz de 4, 2. Então, o módulo é 2. Agora que tu tem um módulo, tu vai ver o teu argumento.
cosseno é A, o cosseno do ângulo é o A, e o A é menos 1 sobre o módulo, e o seno do ângulo é o B, que é a raiz de 3, sobre 2. Aí tu vai olhar os sinais. Um é positivo e o outro é negativo. Qual quadrante onde o cosseno é negativo e o seno é positivo? Lá da tabelinha. Tá, deixa eu ver. Cosseno é do x, e o cosseno seria negativo, então estaria entre o segundo e o terceiro. E o seno positivo, sendo do y, então é o segundo. Então, nós estamos no segundo quadrante. Então, a gente sabe que esse cara aqui é do segundo quadrante. E agora, tu olha na tabelinha e tu vai poder escolher. Tu quer olhar para 1/2, que é o cosseno, ou tu queres olhar para a raiz de 3 sobre 2, que é o seno? Tu que escolhe. Olha para a raiz de 3 sobre 2, que é o seno, tá? Porque ele está positivo ali, só para facilitar a tua vida. Quando tu olha para cá, qual é o ângulo que dá a raiz de 3 sobre 2? O seno de raiz de 3 sobre 2 seria 60 graus. Então, tu tens uns 60 graus no segundo quadrante. Tu entendeu? E daí, como é que tu acha isso? Tu tá com 60 graus no segundo quadrante. É 180 menos 60. Tu tá falando do ângulo de 120. Certo? E daí, como é que tu transforma 120 para radianos? Π é 180, x é 120. X vai ser 120π sobre 180. Corta os zeros, divide por 6, vai dar 2π sobre 3. Então, o teu z é o módulo, que é o 2, abre parênteses, cosseno de quanto? 2π sobre 3, mais i seno de 2π sobre 3. Tá feito. Os dois números ali dos π sempre vai ser igual. Aqui sempre vai ser igual. Ah, beleza. Mas aqui não. Tu viu? Aqui os números deram diferentes, o sinal deu diferente, mas o ângulo é 120. Então, ele vai ser 120 para os dois. Ah, eu acho que é por isso que eu achei mais fácil a vinda, porque a vinda tu acha primeiro o positivo e o negativo, para depois achar os iguais ali do π. Na volta tu já tem 2π, então tu não sabe se é positivo, se é negativo, o que é direito. Esclareci a tua dúvida agora, Guilherme? Sim, Tá. Além disso, o que mais que vocês querem? Nós temos uns minutinhos aí, eu acho que daqui a pouco vai contar a contagem regressiva aí dos 10 últimos minutos. Não sei se vocês têm mais alguma carência, algum tópico que vocês não tenham entendido, alguma coisa que vocês queiram uma explicação de última hora. Ó, acendeu aqui o tópico de 10 minutos. Ou se tá bom assim, não sei. Estou por vocês. A aula foi tranquila e boa hoje, né? Bem produtiva, achei muito produtivo hoje. Que daí a gente vai exatamente aonde vocês estão com dificuldade. Ah, minha dorzinha é aqui. Tá, vamos lá. Deu para tirar bastante dúvida hoje. Que bom, que bom. Não esquece sexta-feira, tá, Ismael? Sim, senhora, pode deixar, tranquilo. Valeu aí por tudo. Capaz? Professora, basicamente então a prova do grau C vai ser na aula que vem, na próxima quinta, no caso. Não, na próxima quarta. Na próxima quarta, isso, perdão. Tendo que acertar ali 50% da prova para começar a valer, né? Exatamente. Na realidade, tu acertando 50% com a tua nota que tu tem, tu já tá passado.
Sim, é que eu precisaria, tecnicamente, se fosse só para suprir, eu precisaria acertar uma questão, duas no máximo. Que Mas falta 3 décimos. Mas aham, como o menino é 50%, então, tem que acertar 50% ali, tá, Guilherme? tranquilo. Não, mas na parte da prova do grau B eu me garanto até. Só que eu prefiro me garantir também em alguma coisa do grau A, porque daí já tem mais probabilidade de É, acertar. claro, essa é a ideia. Perfeito, é bem isso aí. O grau C ele vai substituir uma das provas de menor nota, não é? Não, ele não é substitutivo. Ele é assim, ó, tu vai ter uma média agora de grau A e grau B, certo, Guilherme? Aí essa média, vamos supor que essa média deu 6,4, tá? 6,4. Tu tens que tirar o que falta para chegar a 10. Porque daí a média no grau B não é mais 7, é 5. Aí 6,4 que falta para chegar a 10 seria 4,6. Só que não pode tirar menos do que 5, então tem que tirar 5. Só que, no caso, então, com o grau C é como se fizesse o A mais o B mais o C dividido por 3, em vez de A Sim. mais B dividido por 3. Entendi. Everton, quer fazer alguma pergunta? Ismael? Ou Guilherme também, né? Acho que é isso aí, professor. É Eu isso tô aí? tranquilo Então tá. também. Então tá, guris. Espero que. Eu não sei, eu gostei de fazer esse estudo dirigido assim com vocês, saneando as dúvidas. A gente começou corrigindo o trabalho, e daí a gente pegou logaritmos. Eu achando que a minha ledo engano, achando que vocês tinham dúvidas em polinômios, e as dúvidas estavam em todos os lugares, menos no polinômios, né? Estava em números complexos, estava na trigonometria, estava no logaritmo e não estava no polinômios. Por isso que a gente tem que ficar trocando essa ideia aí. Foi bom vocês terem dito, tá? Então, aguardo quem for fazer o grau C na quarta-feira. Vai ser da mesma forma lá, vou ficar no chat, vou fazer uma prova bem beleza, tranquila aí para vocês, tá? Não vai ter postagem, é só resolver sem postagem. Ismael, não me esquece, sexta-feira, então, vai estar aberto o link da prova, tá? Vai ter ali o link da prova. Tu entra no mesmo lugar, sabe ali onde estava a prova do grau B? Sim, sim. No mesmo lugar aquele do Forms. No mesmo lugarzinho. Ah, Só tranquilo. envia. Quando enviar, me dá um ok no chat. Enviei. Eu vou lá olhar para ver se chegou a tua prova. E daí depois eu vou te dispensar. Entendeu? Certinho, senhor. Pode deixar. Valeu, Então senhor. tá. Feito, guris. Então, um abração aí a todos. Um abraço, senhor. Tchau. Um abraço. Tchau.